A escolha daquele restaurante específico por Melissa não foi acidental, pois ela sabia exatamente o peso emocional que o local carregava. Sejam todos muito bem-vindos. Para acompanhar nossas histórias, inscreva-se agora e habilite o sino de alertas. Aquele estabelecimento não era apenas um ponto gastronômico na cidade. Para Patrick, o ambiente representava a história deles, repleto de memórias de aniversários, promoções e brindes a conquistas compartilhadas. No entanto, para ela, o local servia apenas como o cenário ideal para a execução de seu plano final. Ela desejava um rompimento cirúrgico, uma separação total onde não houvesse margem para arrependimentos ou retornos. Quando Patrick chegou, sua expectativa era de um jantar trivial, ou quem sabe, uma tentativa de consertar as rachaduras que surgiram no casamento nos meses recentes. Contudo, assim que ocuparam a mesa, a frieza no rosto dela eliminou qualquer esperança de calor humano. O olhar que ela lançava sobre ele era carregado de uma resolução gélida, indicando que aquele discurso havia sido mentalmente treinado por muito tempo. Sem rodeios ou preparações suaves, Melissa soltou a bomba, ela havia encontrado outra pessoa. O nome dele era Carter. Ela o descreveu como um homem vibrante, alguém capaz de oferecer o futuro dinâmico que ela tanto almejava. A entonação dela transbordava segurança e uma ponta de soberba, deixando claro para o marido que aquilo não era uma aventura temporária. Tratava-se de uma troca definitiva de parceiro. Antes que Patrick conseguisse processar o choque, ela começou a detalhar o itinerário que Carter havia organizado. Voos de primeira classe já emitidos, uma suíte com vista direta para a Torre Eiffel, reservas nos restaurantes mais disputados e passeios românticos pela cidade-luz, dignos de um filme de romance. Ela narrava cada pormenor com a vibração de quem está prestes a embarcar em uma jornada sem volta. Patrick manteve-se estático fisicamente, mas sua mente entrou em estado de alerta máximo. O nome mencionado não lhe era estranho. Aquele sobrenome já havia cruzado sua mesa em relatórios e planilhas de fornecedores da empresa. Carter Hughes não era um desconhecido no setor corporativo em que Patrick atuava. Ele gerenciava contratos que envolviam somas vultosas de dinheiro. A probabilidade de o novo parceiro de Melissa ser justamente esse homem, com tal vínculo profissional, parecia conveniente demais para ser apenas destino. A descrição entusiasmada daquela viagem luxuosa subitamente assumiu uma conotação muito diferente para ele. Enquanto ela continuava seu monólogo, ele focava em nuances que passariam batido por qualquer outro observador. Notou como ela conjugava os verbos no passado ao se referir ao casamento deles, como se a união fosse um cadáver antigo. Viu o brilho no olhar dela ao falar do amante, uma faísca que ele não via direcionada a si há anos, e percebeu a total falta de empatia em seu discurso. Ela não estava ali para pedir desculpas ou buscar entendimento. Ela estava apenas comunicando um veredito que, em sua cabeça, já era lei. Patrick não a cortou, não fez perguntas e manteve a expressão neutra. Permitiu que ela preenchesse os vazios com sua narrativa, pois compreendeu que cada dado fornecido era uma peça-chave. Quanto mais Melissa falava, mais evidente ficava que havia algo oculto sob aquela mudança radical de vida. Não era apenas uma questão de desamor ou tédio conjugal. Existia uma dimensão financeira e possivelmente ética envolvida. Carter não era somente o substituto na cama de sua esposa. Ele era uma peça em um tabuleiro maior, cujas fronteiras Patrick começava a delinear. Melissa prosseguiu, pintando Paris como o renascimento que sempre sonhara. Falou sobre sentir-se finalmente vista, sobre ter um parceiro disposto a arriscar tudo para viver intensamente. Patrick absorvia cada palavra calado, montando um retrato mental cada vez mais nítido, não só do rival, mas das motivações reais daquela fuga. A mesa, outrora um símbolo de união, transformará-se no palco de um adeus calculado para ferir e deslumbrar. Mesmo assim, ele segurou a máscara de indiferença, embora por dentro suas engrenagens já estivessem girando, planejando o contra-ataque. Ao sair do restaurante naquela noite, as palavras dela ardiam como uma lesão exposta. A mensagem fora cristalina. Ela estava com outro e a vida ao lado dele perderá o sentido. Não houve pedido de tempo, nem brecha para diálogo, apenas o anúncio do fim, similar ao encerramento de um contrato comercial sem renovação.
Avisou que passaria no apartamento somente para recolher pertences antes de embarcar, seguindo sua vida com Carter. Foi uma despedida direta, cruelmente prática, desprovida de qualquer sinal de remorso. Dirigindo de volta, a estrada para casa pareceu interminável, não pelo tráfego, mas pelo turbilhão mental que o assaltava. Cada lembrança feliz, cada instante em que ele lutou para manter a relação viva, agora soava como uma mentira amarga. As imagens se sobrepunham no sorriso dela de antigamente contra o olhar gélido daquela noite. Melissa não queria conversar, não queria ser entendida. Ela deu a sentença e virou a página, como quem desenha uma fronteira e não olha para trás. Ao destrancar a porta de casa, foi recebido por um silêncio denso. As luzes apagadas, o ar estagnado. As roupas dela ainda ocupavam o closet, os frascos no banheiro, os retratos na sala, tudo intacto. Contudo, o ambiente já tinha a atmosfera de um lugar prestes a ser abandonado. Ele tinha consciência de que em breve aqueles objetos sumiriam e a rotina que conheciam seria apenas passado. Patrick concedeu a si mesmo um breve momento para sentir a dor, mas não se demorou nisso. A ferida era real, mas uma força maior emergia das profundezas e a necessidade de saber a verdade. Recordou-se de cada promessa de luxo que ela descrevera, cada detalhe de exclusividade e, atrelado a isso, a lembrança incômoda. O nome de Carter não era novidade. Patrick já ouvira em documentos internos. Dirigiu-se ao escritório e iniciou o sistema. Seus dedos voavam pelo teclado, movidos mais por intuição do que por lógica. Em instantes, localizou a firma de Carter na lista de credores ativos. O histórico revelava contratos vigentes, pagamentos recentes e um volume alto de despesas. Porém, foi ao cruzar os dados de viagens corporativas que a realidade se mostrou. O monitor exibia bilhetes de primeira classe emitidos para Carter, com destino a Paris, tendo Melissa como acompanhante registrada. Logo abaixo, reservas em hotel 5 estrelas, jantares em locais de renome, ingressos para eventos restritos, tudo debitado no cartão da empresa, justificado como despesa operacional. A interpretação era única e óbvia. Tratava-se de roubo, puro e simples. A dor no peito duplicou. Não bastava a traição amorosa. Agora ele descobria que a mulher a quem dera seus melhores anos planejava viver no luxo custeado por dinheiro que não era dela, nem do amante. A traição invadira não só seu lar, mas seu território profissional, onde ele sempre prezara pela ética. Patrick respirou fundo e começou a coleta de provas. Prints de tela, downloads de PDFs, códigos de reserva, horários e datas. Cada arquivo salvo era um componente de uma armadilha irrefutável. Ele agiu com calma. Cada documento era mais um tijolo na construção de algo maior que simples vingança. Enquanto operava o computador, flashes de Melissa no restaurante vinham à tona. Ela falando do amante como um troféu. Carter usando a verba da empresa para se exibir. O contraste entre o homem honesto e o trapaceiro era gritante. Essa diferença, mais que o ódio, nutria sua determinação fria. Ao finalizar o dossiê, recostou-se. A mágoa do fim do casamento persistia, mas agora estava fundida a uma clareza tática. Melissa e Carter fizeram suas apostas. O que eles ignoravam era o preço alto dessas escolhas, e Patrick estava pronto para cobrar a fatura na hora exata. Ele ficou ali, encarando a pasta digital como quem mira um alvo. As evidências estavam compiladas e eram inegáveis. Ter a prova era só o início. Para que o golpe fosse fatal, o timing precisava ser cirúrgico. O momento, a forma e a ordem dos eventos. Qualquer erro daria ao casal a chance de se defender. E Patrick não aceitaria falhas. O primeiro passo foi uma auditoria pessoal nos documentos para evitar furos. Checou códigos de voo, datas de emissão e cruzou com os relatórios de despesas. Comparou os gastos com a média histórica e anotou as discrepâncias. Tudo documentado com a precisão de um perito, embora a motivação fosse inteiramente pessoal. Depois, abriu o e-mail corporativo e redigiu os comunicados para o financeiro e recursos humanos. O texto era direto e seco.
Listava os fatos, anexava as evidências e demonstrava como as transações violavam as normas. Ele não usou adjetivos ou ataques pessoais contra o rival, deixando que a matemática contasse a história. A meta era mostrar que aquilo não era uma briga de amantes, mas um crime contra a corporação. Enquanto digitava, antecipava o choque da diretoria. Diante de provas tão robustas, a ação seria instantânea, mas a estratégia real estava no agendamento do envio. Se mandasse agora, Carter teria tempo de mudar os planos. O dano real aconteceria quando estivessem incomunicáveis no ar. Abriu a agenda e calculou o horário da decolagem do voo mencionado. Programou os e-mails para disparo automático minutos após a partida da aeronave. Assim, assegurava que, ao tentar usar qualquer recurso da empresa em Paris, Carter encontraria apenas bloqueios. Patrick queria que a realidade os atingisse no auge da arrogância. Além disso, acessou o portal de fornecedores e preparou o pedido de suspensão imediata da empresa de Carter. O processo exigia justificativa, mas com os anexos, a aprovação seria certa. Na mesma solicitação, marcou o cartão corporativo para cancelamento e as reservas futuras para congelamento. Preparou também um relatório exclusivo para o conselho. Nele, frisou os riscos à reputação e ao caixa da empresa ao manter laços com um fornecedor corrupto. Deixou evidente que um vazamento externo seria desastroso. Não era só cuidado, era certeza de que o conselho cortaria o mal pela raiz sem pensar duas vezes. Com o cenário montado, revisou tudo. A chance de erro era mínima. A armadilha estava armada, restava a espera. Patrick não sentia pressa. Havia um prazer sombrio em saber que cada segundo o aproximava do instante em que o casal perceberia que seu paraíso fora erguido sobre areia movediça. Fechou os olhos, inspirando profundamente. Não havia remorso. Aquilo transcendia o acerto de contas pessoal, era uma justiça que alinhava sua vida privada e profissional. Carter cruzou a linha e Melissa escolheu segui-lo. Patrick, em contrapartida, escolheu a precisão, onde cada ato era desenhado para um efeito devastador. Ao abrir os olhos, o timer na tela contava o tempo para o envio. Os números mudavam devagar, testando sua calma. Mas ele sabia que, na hora H, todo aquele esforço viraria a chave que mudaria o destino de todos. No dia seguinte, apesar dos ecos da noite anterior, Patrick levantou-se focado. Contatou seu advogado logo cedo. No escritório dele, narrou os fatos, a decisão da esposa e sua vontade de divorciar-se imediatamente. Sua voz era inabalável. Sem pedidos de volta, sem dramas, apenas a intenção de formalizar o fim do que já estava morto. O advogado registrou tudo e garantiu agilidade. Patrick saiu dali sentindo que o primeiro passo para sua nova vida fora dado. 2 dias antes da viagem, ela veio ao apartamento. Foi uma visita fria e rápida. Entrou, pegou roupas, papéis e o básico. Fugiu de qualquer diálogo que pudesse trazer culpa ou discussão. Patrick assistiu de longe, vendo a mulher que amou agir como uma visita indesejada com pressa de ir embora. Ao sair, levou apenas uma mala média, abandonando o resto da vida a dois. Para ele, aquilo foi o ponto final. Não havia retorno, nem vontade de encerrar o ciclo com classe. 2 dias depois, com ela a caminho do aeroporto, Patrick sabia que a hora chegará. O horário do envio programado era o coração do plano. Enquanto voavam sobre o oceano, crentes de que viveriam dias de glória, o chão começava a sumir. O que eles não previam era o colapso iminente antes do pouso. Assim que os e-mails foram disparados, o sistema de Patrick entrou em ação. O financeiro recebeu o alerta. O RH acolheu a denúncia e a conta do fornecedor foi travada. Minutos depois, o cartão que pagava a farra foi inativado e as reservas começaram a cair, uma a uma, num efeito dominó implacável. Quando aterrissaram na França, a ruína já estava consolidada. Desembarcaram sorridentes, ignorando que o primeiro muro surgiria no trajeto para o hotel. Ao tentar pagar o transporte, Carter teve o cartão negado. Transação não autorizada. Tentou de novo, achando ser erro do sistema. Recusado novamente.
O segundo golpe veio na recepção do hotel. A atendente, polida porém rígida, avisou que a reserva fora anulada por falta de fundos e o quarto realocado. Carter tentou brigar, mas sem um meio de pagamento válido, nada podia ser feito. Melissa sentiu o rosto queimar com os olhares alheios. Carter ligou para o banco e ouviu o que Patrick já sabia: conta bloqueada por fraude corporativa. A frase soou como uma sentença de morte. Melissa calou-se, entendendo aos poucos que o sonho acabará antes de começar. Em casa, o telefone de Patrick tocou. Era ela. Atendeu calmamente, ouvindo os gritos e acusações. Ela perguntava se era obra dele. Com voz serena, ele respondeu que tudo aquilo era fruto das escolhas dela e de seu amante. Antes de qualquer réplica, desligou, deixando-a com o peso do mudo. Ele sabia que sua parte estava feita. A avalanche seguiria sozinha. Carter responderia à justiça. Melissa teria que lidar com o fracasso do homem por quem destruiu sua família. E Patrick, de longe, apenas assistia à queda que arquitetara. As horas seguintes ao fiasco em Paris reverberaram rápido. Ele não precisou ir atrás de fofocas. Elas chegavam até ele por ligações não atendidas e boatos de corredor sobre a demissão vergonhosa de Carter. A notícia correu o escritório como pólvora. Todos questionavam como um consultor de topo caíra tão baixo. O financeiro foi ágil. Em menos de um dia, cobravam o reembolso e notificavam a empresa de Carter. O jurídico preparava o processo. Carter, sem saída, via sua carreira dissolver-se junto com a viagem. Melissa voltou ao país sem o glamour da ida. As malas, antes cheias de sonhos, agora traziam roupas amassadas e vergonha. O romance azedou naquelas horas de tensão. As brigas começaram lá e pioraram no voo de volta, com trocas de acusações. Separaram-se no desembarque como desconhecidos unidos por um desastre. No apartamento, o silêncio agora trazia paz e ordem. Patrick monitorava tudo à distância. Sabia que as peças se encaixavam sem sua ajuda. O advogado informava sobre o divórcio célere. A passividade dela acelerava tudo, como se ela aceitasse a derrota total. O conselho enviou um agradecimento a Patrick pela conduta ética. Reconheceram que sua ação poupou a empresa de perdas maiores. Embora fosse um texto padrão, para ele validava sua integridade em meio ao caos emocional. Meses depois, as cicatrizes do evento ainda eram visíveis nos outros. Carter perdeu tudo, virando um pária no mercado. Sua influência sumiu, as portas se fecharam. Melissa, quebrada financeiramente e socialmente, voltou para a casa dos pais. Suas redes sociais, antes vitrines de ostentação, calaram-se. Patrick, contudo, achou um novo compasso. Manteve-se no apartamento, mas agora o ar era leve. Passou a investir em si mesmo, retomou hobbies e traçou novos objetivos. Entre eles, voltar ao bistrô do início. Ao retornar, não foi por dor, mas para celebrar um novo ciclo. Pediu o mesmo prato, ressignificando o momento como o fim oficial daquela etapa. Enquanto aguardava, refletiu sobre como certos voos caem antes de chegar. Comeu, pagou e saiu olhando para a frente, convicto de que sua vitória não foi a destruição dos outros, mas a retomada do controle sobre sua própria vida. Patrick não carecia de aplausos. O que ganhou foi interno e valioso. A tranquilidade de ter agido com inteligência, não com impulso, e de saber que a vida seguia sob seu comando total. Grato por assistir. Se curtiu, inscreva-se e ative o sino para não perder nada. Até mais.